Comparação entre frações de denominadores iguais. A primeira fração temos o todo, que é uma barra dividida em 5 partes, e a parte que são as duas partes pintadas de vermelho. Então o todo 5 é o denominador e a parte pintada de vermelho é o numerador, 2/5. Embaixo, uma barra dividida em 5 partes iguais, que é o denominador, e 3 partes pintadas de vermelha, que é o numerador. Quando temos frações com denominadores iguais, como descobrir qual é a maior? Fica mais fácil, né? Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tiver maior numerador. Então aqui nós podemos afirmar o quê? Que 3/5 é maior que 2/5, porque o numerador 3 é maior do que o numerador 2 da segunda fração. Se formos utilizar, se não tivermos a ilustração, né, para verificar, ou se não soubermos fazer o desenho, que é um desenho simples, mas tudo bem. O que você pode fazer? 3/5. Se você divide 3 dividido por 5, você tem 0,60. Se você divide 2 por 5, tem 0,40. Aquela velha história, né? Se eu tenho 3/5, se eu tenho R$3 para 5 pessoas, eu vou ter 60 centavos para cada uma, 0,60. Se eu tenho R$2 para 5 pessoas, eu vou ter 40 centavos para cada uma, 0,40. E se 3/5 é igual a 0,60 e 2/5 é igual a 0,40, comprovamos mais uma vez que 3/5 é maior que 2/5. Comparação entre frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes. Você tem aqui o primeiro exemplo, temos uma barra dividida em 5 partes iguais. Das 5 partes iguais, 5 é o todo, denominador está embaixo na fração. As duas partes pintadas é o numerador. Então a fração é igual a 2/5. O todo, denominador 5, as 5 partes na qual a barra está dividida. E o numerador é o 2, é a parte desse todo. Então a fração 2/5. Embaixo temos uma barra dividida em 4 partes iguais. Denominador 4, que é o todo, e 3 partes pintadas. A parte desse todo é o número 3. Então essa fração eu vou chamá-la de 3/4. Comparação entre frações com numeradores e denominadores diferentes. Os mesmos números que colocamos na fração anterior, somente que ali nós utilizamos simplesmente as figuras, né, as ilustrações, para poder afirmar o quê? Que 3/4 é maior que 2/5. Agora nós vamos fazer só com cálculo, né? Eu tenho que pegar um número que multiplicado pelo todo, 2/5, o todo é o 5. 3/4, o todo é o 4. Eu tenho que multiplicar a fração 2/5, toda a fração, por um número que eu iguale os denominadores. Repare, o denominador não é o 5 do 2/5. Se eu multiplicar 5 por 4, eu tenho 20, não tem? Então, na segunda fração, que é 3/4, o denominador é o 4. Eu tenho que multiplicar o 4 por quanto? Por 5, para poder dar 20 também. Então, eu já sei que eu posso fazer o quê? No 2/5, eu posso multiplicar a fração toda por 4. Olha, 2 vezes 4, 8, e 5 vezes 4, 20. Né? Quando eu faço isso com uma fração, eu tenho que multiplicar numerador e denominador para que o número que eu tenho após a multiplicação seja equivalente à fração anterior, antes de ser multiplicada. Se não for assim, a fração não será equivalente e não será válido esse cálculo para comparar as frações, tá? 3/4 vezes 5/5. Por que 5/5? Porque embaixo, 4 vezes 5, 20. Já falei que atende ao que aconteceu em cima também. Eu tenho o mesmo denominador para as duas frações agora. Então, eu tenho 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Tenho duas frações agora com o denominador 20, né? Agora eu posso ir em frente. Quando elas têm denominadores iguais, a maior será a que tiver maior numerador, como já foi falado antes. Para esmiuçar mais um pouco esse mesmo tema, nós podemos falar o quê? Que 8
8 sobre 20. Mesmo exemplo que eu dei na outra aula. R$8 para 20 pessoas. Vai dar 40 centavos para cada um, 0,40. R$15 para 20 pessoas. Vai dar 75 centavos para cada um. Logo, 75 centavos, 0,75, é maior do que 40 centavos, 0,40. Está aí embaixo, né? 0,75 maior do que 0,40. E no cantinho, aquela fração que nós já vimos no slide anterior. 15 sobre 20 maior do que 8 sobre 20. Por quê? 15, a parte está mais perto do todo. 15 está mais perto de 20, por isso 15 sobre 20 é maior do que 8 sobre 20. 15 para 20 falta 5. 8 para 20 faltam 12 ainda, tá? Então 15 sobre 20 é maior do que 8 sobre 20. Comparação entre frações com numeradores e denominadores diferentes, né? Dando sequência. Como falamos no slide anterior, eu tenho aqui 15 sobre 20, né? Aquelas duas frações que nós multiplicamos, uma por 5 e outra por 4. 15 sobre 20 maior que 8 sobre 20. Por que eu sei que é maior? Porque quando o todo é igual, os denominadores são iguais, o maior é o que tiver a maior parte, o maior numerador. Então 15 é maior do que 8. Logo, 15 sobre 20 é maior do que 8. Comparação de frações de numeradores iguais. Temos aqui a fração, uma barra dividida em 3 partes iguais, 1/3, e você tem o que? Uma parte pintada de verde. E uma barra dividida em 4 partes iguais, sendo que temos uma barra pintada de verde, né? 1/4. Olhando aqui, as barras estão do mesmo tamanho. A primeira barra é dividida em 3 partes e a segunda barra é dividida em 4 partes. Ao olhar, você representa que a parte verde da primeira barra é maior do que a parte verde da segunda barra. Então, por aí, você já pode falar o quê? Que 1/3 é maior do que 1/4, só olhando a ilustração, a fração representada pela ilustração. Quando fazemos a divisão 1/3 dividido por 3, encontramos aproximadamente 0,33. Se você for fazer essa conta, vai dar 0,333333. Então, desprezamos os outros números após a vírgula e ficamos só com 2 algarismos após a vírgula para ter uma noção melhor, né? mais próxima da exatidão. 1/3 igual a 0,33 e 1/4 igual a 0,25. Como falamos no slide anterior que 1/3 é maior que 1/4, lembra que eu falei que a parte, na figura, 1/3, já dava para você ver que aquela parte pintada era maior do que na figura de baixo, 1/4. Agora, através dos números, também nós podemos notar que 0,33 é maior do que 0,25. Logo, 1/3 é maior que 1/4.